Eu estava me incomodando que na fala do Ponciano, ele falou sobre o operário lá técnico que depois é reconduzido ao seu lugar. Isso para mim é fantástico, porque assim, na Alemanha nazista, né, quando acabar a Segunda Guerra Mundial, 90% dos nazistas de partido filiados, funcionários do Estado nazista que trabalharam na máquina de guerra e na máquina de holocaustos, foram todos reaproveitados após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? Só foram executados ou presos ou condenados os líderes representativos. Mas os que faziam essa máquina nazista funcionar, né, foram todos reaproveitados. Então não acontece só com a Revolução Comunista, mas também com uma... Nem só com o PMDB. Não só com o PMDB, né, mas essa prática de precisar dos técnicos, e os técnicos terem o seu lugar, independente da ideologia, é uma prática comum, constante. Não atrapalhando. O Hajima, que era do Partido Social Democrata, foi colunista do Hitler. Sim, né? Tem essas coisas, né? Então o que acontece? Tem um texto, não sei se alguém aqui é de direito, ou já leu alguma coisa da literatura de direito jurídica, quem vai para a escola de direito, faculdade de direito, um texto pequenininho, muito pequenininho, chamado O Caso dos Exploradores de Caverna. Alguém já leu esse texto? Já viu esse texto? Né? É um texto famoso para quem faz direito, um texto básico para você trabalhar com o aluno as teorias de Estado, teorias de direito, fundação de direito. Tem a teoria justnaturalista, tem a teoria do direito positivo. E é um caso muito simples, conta a história de pessoas que eram exploradores de caverna, entram numa caverna, há um desmoronamento, essas pessoas ficam presas nessa caverna durante muito tempo, né? Vão passar fome, até que eles entram numa seguinte situação, entre eles entram num acordo de fazer um sorteio, e aquele que perder no sorteio vai ser morto e servir de alimento aos que estão ali dentro, aos que não foram sorteados. Né? No meio do caminho, a pessoa que faz essa proposta desiste disso, mesmo assim o resto do grupo faz o sorteio, sorteiam ele, matam ele, se alimentam dele, pouco depois eles são libertados, e quando eles são libertados vem a questão: eles podem ser condenados ou não? Eles estavam sob algum regime jurídico que imputava a eles culpa legal no sentido de um direito positivo, de um direito escrito, de uma lei reconhecida pelos seus pares, ou não? Né? A discussão do livro é toda sobre essa. Tem várias. Aí é um livro didático, um livro de estudo para quem está no direito, para aprender as teorias didáticas de direito sobre isso. Mas a grande questão é o seguinte, nessa aí: este momento em que esses indivíduos estão numa caverna, eles estão sob uma lei ou não? Se não, sob que situação eles podem ou não serem julgados? Porque uma coisa é a lei, outra coisa é a moral. Lei e moral não estão muito relacionadas, muito menos lei e justiça. Eu sempre tenho problemas com a estátua da justiça referente ao edifício jurídico, à máquina jurídica. Né? Mas, né? Então o que acontece? Né? Esse é o grande problema. Quando há um estado de exceção, você tem uma suspensão de um direito. Né? E a máquina estatal forma um estado de exceção para suspender o direito em quais momentos e sobre quais circunstâncias e sobre quais alegação. Há várias correntes teóricas que vão fundar o direito ao estado de exceção. Né? Há uma corrente teórica de um nazista muito estudada aqui, que é o Carl Schmitt, teórico do direito vinculado ao Partido Nazista, que vai dizer que o estado de exceção ele é previsto pela própria lei constitucional para a defesa do direito constitucional. Então o que é que você cria? Você cria um mecanismo dentro da legislação. Esse era o grande problema. Mussolini também, com o Estado fascista, também era o Estado dentro do direito. Porque o Mussolini foi nomeado primeiro-ministro pelo rei da Itália, que agora me faz lembrar a figura. Né? Mas são dois
né, estados de exceções contemporâneos que são fundados dentro de uma máquina jurídica. Aí muita gente pensa assim, mas eles eram ditadores. Juridicamente não eram ditadores não, eles estavam obedecendo e trabalhando dentro de uma máquina jurídica que tinha total legalidade dentro do sistema em que eles estavam. Né? Aí é o seguinte, voltar um pouquinho na história, vou tentar passar isso aqui rapidinho, né? A identificação do estado de exceção dentro do direito, fazendo parte de uma máquina jurídica, ela começa no Império Romano, quando os romanos, você sabe, são a fonte do nosso direito total, né? O direito que nós temos hoje nos mundos modernos beberam da fonte do direito romano, e o estado de exceção previsto no direito romano é no estado ligado a uma situação física, uma situação concreta política, que era a situação chamada tumultos. O que eram tumultos? Quando um general perdia uma guerra perto das fronteiras de Roma, quando algum general começava a ameaçar invadir Roma numa guerra civil, quando havia alguma revolução de escravos, né, um magistrado promulgava o tumultos, estamos sobre tumultos, o Senado acenava com parecer jurídicos, que eram chamados senatus consultus, e aí o magistrado instituía o institutum. O instituto era o seguinte: a partir desse momento que eu, magistrado, né, reconheço o senatus consultus, que nós estamos sob tumulto, ou sob um perigo a Roma, o instituto suspende todo o direito e diz que cada um de vocês, romano, não importa a sua função enquanto romano, tem o direito do seu nome. Né? Então o autoritas é o indivíduo que surge sob o instituto, sob a suspensão da lei, para conduzir os procedimentos com força de lei durante esse período de estado de exceção. Então... Autoritas aí. Autoritas aí, do bando minha alma. Hipotentes, ele tem a lei também de direito, ele está no entroncamento dos dois momentos. Né? Então o que acontece? O direito moderno, ao trazer o estado de exceção para a sua constituição interna, ele traz também várias dessas relações que são próprias, né, do direito romano. Quando você pede um estado de exceção que suspenda o direito constitucional no Brasil em prol de uma ditadura militar, você está pensando que essa ditadura militar, que os militares em si têm uma autoritas que possam suspender uma potestas, um direito constitucional, e que você irá segui-los. Né? Um grande problema aí é que a fundação do Estado moderno é uma fundação, e eu trabalho um pouco nesse livro, não sei se alguém já viu, Soberania e Guerra, é uma fundação de um Estado de guerra. Os direitos que nós temos, o direito constitucional brasileiro, o americano, o francês, o inglês, são direitos construídos a partir de um grupo que ganhou uma guerra de conquista, que se manteve no poder após essa guerra de conquista e criou um direito para que a guerra efetiva, o recontro, o combate, não fosse mais necessário no interior do Estado conquistado. Então, em vez de eu continuar combatendo aqueles que eu dei de concentração, me mato. 2 horas depois, não está aberta a fronteira, pode passar todo mundo. Cadê o Benjamin? Morreu já. Mas ele tem um texto aqui, que é as teses da história, a 8ª tese sobre a história. E é interessante que o Walter Benjamin ele foi um cara que, durante o período que ele teve, ele discutiu muito com o Carl Schmitt, que é o teórico do estado de exceção nazista. E o Walter Benjamin é um cara de formação marxista. Renegado pelos marxistas. Aqui ele diz o seguinte: a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento,
perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção. Com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo. Ou seja, o que eu quero dizer um pouquinho, para resumir, é que o estado de exceção verdadeiro é a democracia. O verdadeiro estado de exceção é quando os direitos são respeitados, porque a história da humanidade, a história, né, da situação do povo operário, do trabalhador no mundo, é um estado em que ele não tem direitos. Quando o direito constitucional é cumprido em favor de uma categoria, de uma classe trabalhadora, esses pequenos momentos na história é que foram a exceção. A regra é isso que nós vivemos agora e daqui para frente. Obrigado.